Bora que bora! Revisão sobre citologia e bioquímica, porque tem bastante gente com bastante dúvidas, com bastante conceitos perdidos sobre esses dois temas. Então vamos dar uma revisãozinha básica. Lembrando que se ver a aula e continuar com muitas dúvidas, vai ser necessário assistir de novo as aulas de citologia e bioquímica. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Ó, viu como eu tô chique? Já tô quase uma blogueirinha. Vamos lá. O que é citologia? Citologia é o estudo das células, né? Logia, estudo, cito, célula. Citologia, o estudo das células. A gente tem o que eu falei para vocês, que é a teoria celular. Sobre o que a teoria celular ela fala? Que todos os seres vivos, eles são formados por células. Então, para você ser um ser vivo, você tem que ser célula. Você tem que ter célula. Lembra que a gente discutiu lá sobre os vírus? Segundo a teoria celular, os vírus não são vida, né? Não são seres vivos porque eles não têm célula. A gente tem outros conceitos que acaba colocando os vírus como vida, mas daí a gente já discutiu, já falou, né, que cada um vai ter a sua opinião baseada nos estudos que vai fazer, mas dentro da teoria celular, os vírus são acelulares e, portanto, não são seres vivos. A célula é a menor unidade fisiológica dos seres vivos. O que isso quer dizer? Dentro da célula vai existir algumas funções, vai ocorrer algumas funções, né? A célula vai respirar, vai produzir algumas coisas. Isso é fisiologia, né? E aí, essas funções que acontecem dentro da célula faz com que a célula seja a menor unidade fisiológica dentro de um ser vivo. Já falamos sobre isso, mas alguns seres vivos são apenas uma célula, que são os unicelulares. Se tiver mais de uma célula, pluricelulares. Uma célula se origina de outra pré-existente. Isso ainda está dentro da teoria celular. Então, não tem como uma célula surgir do nada, né? Lembra quando a gente falou de origem da vida, que a gente falou que algumas pessoas acreditavam em geração espontânea, né? Acreditava que os seres nasciam lá do pano sujo, que aí surgia rato. Não, né? Segundo a teoria celular, uma célula só se origina de outra célula. Então, para a gente ter origem de um organismo, a gente precisa de um outro organismo para gerar esse organismo. Esses são os 3 pontos bases da teoria celular. A gente precisa saber sobre isso. Que todos os seres são formados por células, a célula é a menor unidade fisiológica de um ser vivo e que uma célula só pode se originar de outra célula pré-existente, né? Não pode surgir espontaneamente. Aí a gente tem aqui os tipos de células. Falei lá atrás para vocês que a gente tem as unicelulares e as pluricelulares. Unicelulares quando só tem uma célula, pluricelulares quando tem mais de uma célula. Aqui a discussão é outra. Aqui é sobre ser eucarionte ou procarionte. Qual a diferença das células procariontes para a célula eucarionte? Presença de núcleo. Se tem núcleo, é célula eucarionte. Se não tem núcleo, procarionte. Quando tem núcleo, o material genético vai estar aqui dentro, numa parte que a gente chama de nucleolo. Então, o material genético vai estar bem aqui. Se não tem núcleo, o material genético vai estar lá disperso no citoplasma. Ribossomos. Todas as células, tanto a eucarionte quanto a procarionte, vai ter essa organela que é responsável pela síntese de proteínas. Como a gente vê aqui, ó, as células eucariontes têm outras organelas também. A gente vai falar sobre as organelas já já. Aqui, ó, a gente tem uma membrana plasmática. E aqui, como é uma bactéria, além da membrana plasmática, ela tem também uma parede celular. Essa parede celular é rígida, né? Confere rigidez para a célula. Células vegetais também têm parede celular. Mas olha aqui, ó, a gente tem uma célula procarionte, que é uma célula de bactéria, com parede celular. Algumas células procariontes podem ter também uma cápsula ainda mais fora da parede celular, né? Mas isso não é em todas elas.
e isso vai conferir mais resistência ainda para essa bactéria. Bactérias encapsuladas, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, de matar essas bactérias. Por isso que a gente tem que cada vez criar antibióticos mais fortes e a gente já tem hoje em dia as bactérias super resistentes que não são eliminadas com nenhum tipo de antibiótico. Pois é, estamos aí. Temos mais coisas para a gente ter pandemia no mundo ainda. Daqui 100 anos a gente tem a próxima. Cuidem já deixe os seus netos preparados para ela. Aí aqui, ó, essa célula procarionte também tem um flagelo. Esse flagelo vai ajudar ela na locomoção. Aqui é uma célula procarionte, aqui uma célula eucarionte. O que a célula procarionte e a célula eucarionte têm em comum? Membrana celular. Todas as células vão ter membrana celular. Citoplasma. Todas as células vão ter citoplasma, que é essa região gelatinosa onde ficam as organelas celulares. E aí, aqui tem núcleo. Se tem núcleo, tem uma membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. E aí, lá dentro do núcleo, a gente tem o nucleolo, que é onde fica, de fato, o material genético. Aqui, além disso, tem mitocôndria, tem mais o quê? Tem os lisossomos aqui, ó, esses daqui são lisossomos. Tem centríolos, tem complexo de Golgi, esse verdinho. Aí a gente tem o amarelinho aqui, que é o retículo endoplasmático liso. E esse com os pontinhos, que é o retículo endoplasmático rugoso, que ele fica com esses pontinhos porque ele tem ribossomo na sua estrutura. Vamos olhar aqui as organelas um pouquinho. Então, a gente tem uma célula aqui, ó, e aí a gente colocou algumas organelas. Não estão todas as organelas aqui, mas estão as principais. A gente tem aqui o núcleo, e aí quando a célula tem núcleo, que é esse azul aqui, ó, esse núcleo funciona como um centro de comando, já falamos sobre isso. Se tem núcleo, ele é envolvido por uma membrana, que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear. Envoltório nuclear também. E aí aqui dentro tem o rosinha, que é o nucleolo. O nucleolo é uma região mais condensada dentro do núcleo, que é a região onde está lá o material genético, né? Então, o nosso DNA, o nosso RNA vai estar aqui nessa partinha rosinha aqui. Aqui solto dentro do citoplasma, aqui, né? Ali no citoplasma a gente tem mitocôndria. As mitocôndrias são responsáveis pelo quê? Exatamente, meus amores, respiração celular. É a mitocôndria que vai fazer com que as células consigam respirar. Aqui a gente tem retículo endoplasmático, ele chama retículo endoplasmático não granuloso nessa imagem. O retículo endoplasmático não granuloso é o nosso retículo endoplasmático liso. E aí, o retículo endoplasmático liso vai ser responsável pela produção de carboidratos e lipídios. Aqui de azulzinho, a gente tem os nossos lisossomos. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. Então, a digestão que ocorre dentro das células é feita pelos lisossomos. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático, que ele chama de retículo endoplasmático granuloso, que é o retículo endoplasmático rugoso. Por que é o retículo endoplasmático rugoso? Porque é um retículo endoplasmático liso mais ribossomos. Tem ribossomos aderido aqui. O que o ribossomo faz? Síntese de proteínas. Esse retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático rugoso, também vai produzir proteína. Só que essa proteína que ele produz aqui, nem sempre essa proteína fica aqui dentro da célula. A maioria das proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso são proteínas que vão ir para fora da célula, vão ter funções lá fora da célula. Aqui a gente tem os centríolos. Os centríolos, eles são responsáveis, né? Lá eles participam da divisão celular. Lembra quando a gente falou de mitose e meiose? O centríolo vai formar aquelas cordinhas. Esqueci o nome daquilo agora. Eu lembro e falo para vocês. Mas o retículo endoplasmático vai formar aquilo que eu estou chamando de cordinha agora. E são essas cordinhas que vão ser responsáveis por puxar os cromossomos lá para a periferia da célula. Aqui ele tem também
complexo de Golgi, o complexo golgiense. Ele é responsável pela secreção celular. Então, tudo que a gente produzir dentro da célula, que não for para ficar na célula, que a gente precisar jogar fora da célula, vai lá para o complexo golgiense, né, lá para o complexo de Golgi, e vai ser retirado da célula, porque é ele que é responsável pela secreção celular. Então, a gente falou das organelas que a gente tem aqui. Vamos, é isso que vocês precisam ter, né, de citologia. A gente tem mais um monte de coisa, né, a gente estudou mais um monte de coisa em citologia, mas essas aqui são as coisas básicas que vocês precisam ter para entender as outras coisas. Então, prestem atenção nisso daqui. Aí, a gente tem também um outro assunto que vocês ficaram muito em dúvida, que é a bioquímica, né? Que é a química da vida. A bioquímica, ela vai estudar a composição química dos seres vivos. Bora lá dar uma olhadinha nisso? Então, qual a composição química dos seres vivos? Os seres vivos são constituídos de compostos inorgânicos, que são água e sais minerais, e por compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e os ácidos nucleicos. Vamos ver um pouquinho desses compostos? Lembrando, estamos revisando, então a gente vai dar uma olhadinha por cima. Ficou em dúvida? Pega lá a aula de bioquímica e olha lá com cuidado, porque a gente fala lá de um por vez com mais calma. Então, a gente tem a água, né? A água é o composto mais abundante dos seres vivos. Quando a gente nasce, a gente tem mais água. Quando a gente está chegando na terceira idade, a gente tem menos água. Então, normalmente, bebês têm uns 80% de água no corpo. A gente, quando está jovem, tem uns 70%. E aí, quando a gente é idoso, a gente tem uns 60%. É importante, né? A gente utiliza, inclusive, isso para saber qual a idade daquele corpo, né? Algumas pessoas muito novas já têm corpos de pessoas idosas, enquanto pessoas idosas que se cuidam muito têm corpos que são considerados corpos jovens. Por quê? Porque não é sedentária, se alimenta corretamente. E aí é isso, né? A vida é sobre isso também. Qual que é a função da água? A água ela pode transportar os compostos dentro da célula. Ela também faz o controle térmico, né? Se está muito quente, a água esfria essa temperatura, ela abaixa essa temperatura. Tanto que quando nossa temperatura aumenta muito no nosso corpo, a gente fica desidratado, porque é para a gente poder entender que a gente precisa colocar água para dentro do nosso corpo para a gente poder controlar essa temperatura. A água também protege contra choques mecânicos, e aí eu vou dar um exemplo. Quando você foi um feto, que você estava lá dentro da barriga da sua mamãe, você ficava praticamente nadando, né? Porque tinha água para todos os lados. Por quê? Porque se eventualmente a mãe batesse, ou corresse muito, ou fizesse movimentos muito bruscos, você poderia bater, né? Quebrar um braço, quebrar uma perna, acontecer alguma coisa com você. Por que não acontece? Porque a gente tem a água lá, e a água vai proteger contra esses choques mecânicos. E aí a gente nasce normalmente eu acho que não é a palavra certa, mas a gente nasce, é mais comum a gente nascer sem ter quebrado nenhum órgão, né, dentro da barriga lá. Lubrificante também, né, então a água, se um composto orgânico está tentando passar por um espaço que está muito difícil para ele passar, a água vem ali e funciona também como um lubrificante. E a água é o meio aquoso para as reações. Algumas reações, elas só acontecem em meio aquoso. Então, ela necessariamente, para acontecer, precisa de água. Nossa! Qual foi o outro composto inorgânico que eu falei para vocês? Sais minerais. Desculpa. Os sais minerais, eles podem aparecer tanto fixos ou cristalizados, né? Por exemplo, carbonato de cálcio, que forma os nossos ossos, é um sal mineral, né, cristalizado, ele tá ali naquela forma mais dura.
Mas os sais, normalmente, eles aparecem dissolvidos ou ionizados. Por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Se eu pegar uma colher de sal de cozinha e colocar em um copo de água, ele vai se dissolver. E aí, quando ele se dissolve, ele também se dissocia. E aí, aqui está ionizado, por quê? Porque fica solto os íons lá dentro, né? Fica o Na+, e o Cl- soltos, flutuando lá dentro da água. E aí, como essa água como a gente procura sempre o equilíbrio, né, a homeostase, o que vai estar acontecendo com esse Na+, e Cl-? Eles vão se encontrar, se dissociar, se encontrar, se dissociar. Então, dentro de uma reação, 50% vai estar lá no forma de NaCl, 50% Na+, Cl-, e aí eles ficam o tempo inteiro se encontrando e indo, se encontrando e indo, se encontrando e indo. Coloquei aqui alguns principais sais minerais que a gente tem. A gente falou sobre a função deles lá na aula de bioquímica, então se não lembrar também dá uma olhadinha lá. Mas aqui, ó, a gente tem os principais: sódio, potássio, cálcio, fósforo, iodo, ferro, magnésio, cobre. Normalmente, a fonte, né, desses sais minerais são a nossa alimentação. Então, a gente precisa se alimentar corretamente para que o nosso corpo funcione corretamente, porque a gente precisa desses compostos dentro do nosso corpo. Já falamos disso quando a gente falou lá de bioquímica, que a gente falou sobre alimentação, que é possível encontrar todos esses compostos mesmo sem se alimentar de alimentos de origem animal. Mas também nos alimentos de origem animal você também vai encontrar alguns desses sais minerais. O que eu estou dizendo é, você não é obrigada a ingerir animais para você conseguir os principais sais minerais, né, os sais minerais necessários para a sua alimentação. Lá nos vegetais a gente consegue encontrar, né? Nos vegetais, nos grãos, é possível. E aí vamos lá para os nossos compostos orgânicos. Então a gente tinha lá o quê? Carboidratos, que a gente chama de açúcares. Qual a função do carboidrato? A principal função do carboidrato é a função energética. A gente tem as proteínas. As proteínas, elas têm função catalisadora. Então, os catalisadores, eles são proteínas. Eles catalisam as reações, eles aceleram as reações. A gente também tem proteínas no sistema de defesa. As proteínas formam, né, as nossas células de defesa. Anticorpo é formado por proteína. Anticorpo é proteína. A comunicação celular. Quando a gente tem lá na membrana plasmática, as células, né? Uma célula se conversa com a outra. E eu falei também para vocês que a gente joga proteínas para fora da célula. Quem faz essa comunicação celular, né? A comunicação entre uma célula e outra, são as proteínas. Então, as proteínas que a gente joga para fora é para se comunicar com as outras células. E elas também são responsáveis por transporte. Então, algumas coisas que a gente transporta dentro do nosso organismo é por causa das proteínas. Um exemplo, ferro. A gente tem as hemácias lá no nosso sangue carregando o nosso ferro. Lipídios, que os lipídios a gente também conhece como gorduras, né? Os lipídios, eles têm função de reservar energia, né? Então, eu reservo energia por uma hora, eu não estou precisando dessa energia agora, então eu vou armazenar lá na forma de lipídios, que é para quando eu precisar eu ter essa energia disponível. Como isolante térmico, né? Então, o lipídio, ele impede, por exemplo, que a gente sinta muito frio. Pessoas que têm mais lipídios no corpo sentem menos frio do que pessoas que têm menos lipídios no corpo. Azar o nosso, que somos magricelos, porque a gente vai sentir muito frio mesmo, infelizmente. E os lipídios também compõem alguns compostos, né? Então, alguns compostos tem na sua estrutura lá lipídios. Então, é muito importante. A gente tem vitaminas. As vitaminas vão auxiliar nas reações metabólicas. Nem sempre a gente vai utilizar essa vitamina no nosso corpo, mas essa vitamina é necessária para que uma reação dentro do nosso corpo aconteça. Então, se a gente não tiver aquela vitamina, a gente faz com que algumas reações do nosso corpo
não acontece e isso pode acabar gerando até mesmo doenças no nosso corpo. E a gente tem os ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos são os nossos DNA e o nosso RNA. Principal função deles é guardar informações. Gente, é uma aula de revisão muito rápida, só para vocês se lembrarem que a gente já falou sobre esse assunto. Mas é isso, não lembrou? Clica aqui na aula de citologia, na aula de bioquímica, dá uma olhada com mais cuidado. Um beijo e nos falamos logo. Vocês são ótimos, maravilhosos, incríveis. Eu tô morrendo de saudade de vocês.